Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de livro aqui no canal. Eu vou falar sobre Charles Dickens, esse autor da era vitoriana que eu adoro, e é sobre o último livro que ele completou e que estava esgotado no mercado brasileiro há até pouco tempo, mas em breve esse problema será solucionado. Teremos uma nova edição de Nosso Amigo em Comum. Essa é a última obra completa dele que eu quero comentar com vocês. Um monte de aspectos importantes e é sobre isso o vídeo de hoje, mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem nas redes sociais. Tem vários conteúdos diferentes, em formatos que podem agradar vocês, então confiram. Mas hoje o assunto é Charles Dickens, esse romancista da era vitoriana que foi muito popular. Então, falando um pouquinho de Charles Dickens, já tem vídeo aqui no canal sobre ele, porque há um tempo atrás eu li esse livro super famoso dele, um conto de Natal, ou um cântico de Natal, dependendo da tradução que você tem. Eu li esse livro há uns 2 anos atrás, no Projeto Clássicos, na época de Natal. Fiz o vídeo e, como era de costume no Projeto Clássicos, eu fiz uma introdução sobre o autor, onde a gente descobre que Charles Dickens veio de uma família que era uma classe média, pobre, digamos, mas que tem a sua condição financeira bem piorada porque o pai acaba sendo preso. Quando ele é preso, a família toda, ele era a grande fonte de renda, ele que prestava serviços para a Marinha, eu acho. Ele acaba sendo preso por alguma questão e aí a família se vê numa situação muito difícil, se vê obrigada a vender, por exemplo, a coleção de livros que o Charles Dickens usava, adorava ler. Perdeu-se tudo isso para conseguir fazer dinheiro rápido e sustentar essa família. Não só isso, o Charles Dickens teve que trabalhar numa fábrica de graxa, fato esse que ele escondeu durante muito tempo, só revelando mesmo para a esposa dele. Então essa situação difícil perdura até os 20 anos de idade, quando uma herança entra na família, acaba tirando o pai da cadeia, então a situação se normaliza. O Charles Dickens vai estudar direito a princípio, mas é no jornalismo que ele se encontra. Então ele começa a fazer reportagens e a escrever ficção. E ele vira uma grande celebridade, ele faz muito sucesso. Ele que abordava essa ebulição social que acontecia na Inglaterra da época, porque a gente tem ali uma revolução industrial acontecendo, então a gente tem camadas da população muito diversas, muito diferentes, em choque, muito pobres, muito ricos, e é nessa ebulição que ele escreve os romances dele, retratando exatamente isso. Então ele tem essa condição social muito usada nas descrições, nos personagens dele. E o livro que eu queria falar para vocês, o Nosso Amigo em Comum, Our Mutual Friend, estava esgotado aqui no Brasil. Ele foi o último livro concluído, o penúltimo que ele escreveu, mas concluído foi o último. E ele, 5 anos depois da conclusão desse livro, ele morre. Então ele que foi um habitante da Inglaterra vitoriana, ele viveu no século XIX, então ele consegue colocar esses elementos tão contrastantes da sociedade inglesa nos livros dele. Eu fui ler do Ítalo Calvino, porque ler os clássicos, livro excelente que eu também recomendo. Tem vídeo também aqui no canal. Além de falar dos clássicos, das definições de clássicos e tudo mais, o Ítalo Calvino, ele separa alguns autores e alguns clássicos que ele recomenda e por quais razões ele faz essa recomendação. A gente tem Charles Dickens com a indicação desse nosso amigo em comum.
E quando eu li, aqui eu vou ler para vocês o que o Ítalo Calvino transcreveu dos primeiros parágrafos da obra. Eu não vou colocar aqui toda a opinião do Ítalo Calvino, que é bastante extensa, e eu vou aos pouquinhos dando alguns elementos dela para vocês. Mas vou ler essa abertura do livro, os primeiros parágrafos que já te fisgam. O Dickens fazia isso com uma certa frequência, que os primeiros parágrafos que ele colocava nas obras eram bastante fortes e atrativos. E eu me lembro bem da abertura de um conto de Natal. Nas primeiras linhas você já é fisgado, ele consegue escolher as palavras, escolher uma situação que você fica condenado a ler o livro, você não consegue parar de pensar naquela história. E não é diferente no Nosso Amigo em Comum. E eu estava bastante interessada em ler, fui procurar esse livro e cadê livro para comprar? Só existiam os usados. Não tinha nenhuma edição disponível, todas esgotadas desse livro. E nem em e-book tinha alguma coisa disponível, tinha em inglês e em italiano. Eu comprei os dois e-books. Vou dizer que a leitura em inglês, logo a princípio, foi um tanto truncada. E o que me fez desistir dessa leitura. Eu tentei complementar com a leitura em italiano, idioma que eu estudei, eu fiz letras italiano, mas não me ajudou muito, devo dizer. E assim, como você tem outras leituras mais fáceis e outros interesses, é claro que os nossos interesses são múltiplos, eu acabei deixando de lado a ideia de ler O Nosso Amigo em Comum. Claro que essa semana estou acompanhando as redes sociais, de repente eu vejo lá no Insta da Pedra Azul que ia ter um lançamento desse livro e que estava em pré-venda. Olha, fui correndo comprar e tô aqui bem feliz de fazer esse vídeo. Eu conto mais detalhes dos motivos atrativos dessa edição, mas vamos começar pelos primeiros parágrafos para vocês sentirem do que se trata O Nosso Amigo em Comum. Acho que dá para adiantar um pouquinho. É uma história sobre dinheiro, ganância, né? Aqueles problemas sociais todos que eu comentei, da era vitoriana que ele colocava nas páginas e também nas histórias orais. Ele foi muito lido, Dickens, mas ele foi muito escutado. As pessoas liam em praça pública para que os outros pudessem ouvir a história, já que o número de analfabetos na época era muito alto. Então, o Dickens, ele lança esse livro durante 1 ou 2 anos, 1 ano e meio. Então, ele foi publicado em partes mensais, começando em maio de 1864 e terminando em novembro de 1865. Era muito normal nessa época as obras serem fascículos, assim, mensais ou semanais. Só um detalhe, Dostoiévski era muito fã de Dickens e ele lançou 1 ano depois Crime e Castigo, também de forma fracionada por mês, algo assim. Ele era um grande admirador e muitos poderiam alegar que ele teria lido O Nosso Amigo em Comum antes de escrever Crime e Castigo, fato que não aconteceu, não daria tempo disso ter acontecido, mas eles têm uma sintonia muito grande de temas, olha só que interessante. E então trata da ganância, trata de crimes, trata de uma indústria que existia naquela época, que era a indústria do lixo, das pessoas que catavam lixo e vendiam, e das pessoas que usavam o rio Tâmisa para recolher esse lixo, para recolher cadáveres e tirar desses cadáveres os seus pertences pessoais e coisas do gênero. Uma história um tanto mórbida. E aí, desse lixo, surgiam riquezas. E essa história de novos ricos e amores, ele é um tanto comentado, né, Dickens, de não colocar histórias com romance, sem muito amor. No caso do Nosso Amigo em Comum, isso vai acontecer de sobra, tem bastante amor aqui.
Então é uma história assim, onde o Tâmisa é um personagem, um fio condutor dessa história, onde o lixo e o que é jogado no rio vai transformar a vida das pessoas. E os primeiros parágrafos tratam exatamente dessa busca estranha no Tâmisa. Eu vou ler para vocês. Um Tâmisa cor de chumbo e barrento ao anoitecer, quando a maré sobe ao longo dos pilares das pontes. Neste cenário que as crônicas deste ano atualizaram sob as luzes mais lúgubres, um barco avança rente aos troncos flutuantes, às chatas e aos desjetos. Na proa, um homem com olhar de abutre fixa a corrente como se procurasse algo. Nos remos, semi-escondida por um capuz e um manto impermeável, encontra-se uma moça de rosto angélico. O que estão buscando? Não se tarda a compreender que o homem é um recolhedor de cadáveres de suicidas ou de vítimas de assassinato jogadas no rio. Para esse tipo de pescaria, parece que as águas do Tâmisa são cotidianamente generosas. Avistado um cadáver à tona, o homem é ágil ao esvaziar-lhe os bolsos das moedas de ouro e depois ao arrastá-lo com uma corda fina até uma delegacia na margem, onde embolsará uma recompensa. A jovem Angélica, filha do barqueiro, procura não olhar o butim macabro. Está atordoada, mas continua remando. E aí já vem os comentários do Dickens. Esse foi só o começo, né? Esse início marcante do Dickens que te convida à leitura. Olha aqui esse butim macabro, o homem com a filha que se esconde com vergonha do que ele faz. Ele pesca cadáveres de suicidas ou de assassinados ali para fazer dinheiro, para saqueá-los e para ganhar recompensa, caso tenha alguma, na delegacia ali mais próxima. É uma história que, quando você lê essas primeiras palavras, você fica instigada a saber o final dela. No segundo capítulo, o tom muda bastante, porque a gente vai para uma festa, um jantar de novos ricos, convidando seus novos amigos, pouquíssimo conhecidos, mas que fazem parte desse público que enriqueceu dessa forma tão bizarra, ali reunida, e assim a história vai num crescente. São 800 páginas, ou mais de 800 páginas, dessa história de ganância, de amor, numa era vitoriana tão dura, de transformação. Eu fiquei ensandecida, segundo, quando eu li, né, esses comentários aqui do Ítalo Calvino, que considerou a obra-prima de Dickens, essa última concluída por ele, e recomendou que a gente lesse. Eu tô alucinada para ler. Claro que eu já comprei na pré-venda, e para quem é fã de Dickens, ou para quem é fã desse tipo de história tão instigante, que reflete essa sociedade lá do século XIX, tão longe da gente, dessa pescaria macabra, desses elementos que o Dickens traz com tanta propriedade para as histórias dele, de uma forma tão própria, eu sugiro também que façam essa compra nessa pré-venda que está acontecendo, que leiam o nosso amigo mútuo, que a gente vai conversar aqui no canal futuramente. Ainda tem algum tempo, essa pré-venda se estende por mais um mês, algo assim. Então a gente tem bastante tempo para receber o livro, para começar a ler, e vão ser 800 páginas, ou seja, a gente tem um bom tempo aí para entender os quase 80 ou mais de 80 personagens que existem nessa história, além de um personagem tão diferente que é o rio Tâmisa, com essas práticas que permearam as suas margens ali. Dickens, que era muito popular, ele não foi tão aceito pela academia, isso só aconteceu mais recentemente. Ele foi muito popular, ele era celebridade. E nesse livro, ele, que era casado, ele estava numa viagem, após terminar de escrever essa história, estava com um manuscrito, ele estava numa viagem de trem. Só que quem o acompanhava nessa viagem era a amante dele e a mãe dessa amante.
E esse trem que partiu de uma região da França, seguia para Londres, acaba descarrilhando. E nesse acidente, várias pessoas morrem, foi bastante complicado, algumas partes dos trilhos foram removidas e não houve aí uma comunicação adequada. O maquinista não conseguiu frear e vai ter esse descarrilamento na margem de um rio, próximo a uma ponte, numa ponte desse rio. E o vagão que o Dickens estava fica pendurado, se não me engano, nessa ponte. Ele consegue ajudar a amante, a mãe e outros passageiros a saírem desse vagão. Quando eles saem, ele se lembra que o manuscrito está dentro do vagão, que ele estava viajando com ele, então ele volta para salvar o nosso amigo em comum. Salva essa história, mas ele fica muito abalado com tudo isso, fica com medo de trens. Ele, até mesmo nas viagens de carruagem, ele acaba tendo esse medo expresso, ele passa mal. Ele vai morrer 5 anos depois. E ele foi muito popular, né? Tinha suas histórias lidas e ouvidas, como eu disse. Retrata aí uma miscelânea dos seus elementos, das suas obras, das demais obras aí retratadas. Ele que era criticado por ouvir muito. Ele era muito empático na criação dos seus personagens, porque ele era empático ouvindo as pessoas. Ele também era empático ouvindo as críticas dos livros dele. E uma crítica tecida a ele como escritor foi ser muito flexível ao ouvir uma crítica e logo mudar o livro. Por exemplo, em Grandes Esperanças, ele tem um final concluído quando um amigo lê e fala: nossa, as pessoas gostam de final feliz, não gostam desse final triste, não. Muda isso. Ele muda o final, ele ameniza o final do livro, e é assim que sai nas publicações naquela época. Só no século passado voltaram a colocar o final original. E aqui no Brasil, nas edições, se não me engano, você tem os 2 finais. Essa semana eu tava rindo, pensando que eu poderia colocar um final diferente no meu livro, na edição física dele, achando graça disso, mas o Dickens fez isso, ele mudou depois da repercussão do final, da opinião do amigo, ele muda esse final e depois a gente tem os 2 finais disponíveis para a gente ler hoje em dia. Mas essa ideia de você ter uma mudança, o Dickens já convivia com ela. Eu não vou fazer isso no meu, mas vai ter um conto diferente ao final para quem já leu a história, além dela ser uma história mais resumida, então traz um texto ligeiramente diferente, ou seja, quem já leu vai ter muito a descobrir. E o Dickens, parece piada, mas ele fazia isso. E era criticado, mas era algo genial. Por outro lado, né? Genial, ele foi celebridade, ele foi o romancista da era vitoriana mais popular, o que é um mérito incrível. Ele não conseguia sair na rua direito, de tanta gente assediando Dickens. Olha só, isso já acontecia lá no passado, olha que interessante. Então é isso, gente, eu queria contar um pouco de Dickens, um pouco desse novo lançamento da Pedra Azul, que está em pré-venda, que estou muito feliz de já ter adquirido e estou contando os dias para começar a ler O Nosso Amigo em Comum, essa obra-prima de Charles Dickens. É isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.